Bom dia. Bom dia. Não vou falar português. Eu não vou falar português. Eu sou bruto. Não aprendo. Ele disse que é bruto. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecido ao Senhor después de 4 años. Agradecido ao Senhor depois de 4 anos. Aunque he venido a Brasil en esos 4 años, Mesmo que durante esse tempo eu tenha vindo ao Brasil, pero no había estado con ustedes. porém eu não tinha estado com vocês. Cuando vine a la primera convención en Brasil, Quando eu vim na primeira convenção do Brasil, descubrí algo interesante. e descobri algo interessante. La adoración en Brasil A adoração do Brasil, no es la mejor, es una de las mejores en el mundo. se não é a melhor, é uma das melhores no mundo. No es que me lo quiero ganar a ustedes, Não é que eu quero ganhar vocês para mim, es la verdad. é a verdade. Eso me ha motivado a querer entender más el portugués. Isso me tem feito querer entender mais o português. Por lo menos entiendo mejor que la primera vez, Pelo menos agora eu entendo melhor que a primeira vez. que la segunda vez. Que a segunda vez. Cada vez que vengo aprendo 3 E palabras. cada vez que eu venho aqui aprendo mais 3 palavras. Mas para el milenio falaré portugués. Mas Para o milênio. para o milênio nós vamos falar em português. Ya pagué. Ya. Quiero, antes de comenzar, Antes de começar, quiero hacer referencia a este fin de semana. eu quero fazer uma referência a esse fim de semana. Yo asisto a muchos eventos durante ese tiempo. Eu participo de muitos eventos durante esse tempo. Casi nos olvidamos de estas fin de semana. E às vezes quase nos esquecemos deste fim de semana, que vivemos esse fim de semana. Quiero tomar 5 minutos para hacer una referencia. Então eu quero tomar 5 minutos com vocês para falar sobre essa referência. En el 1972 en los Estados Unidos, Em 1972, nos Estados Unidos, el presidente se llamaba Richard Nixon. o presidente chamava Richard Nixon. Durante unos meses, Durante uns meses, él cometió un acto ilegal que lo obligó a salir de la presidencia. ele cometeu um ato ilegal que o obrigou a deixar a presidência. Tuvo que renunciar. Precisou renunciar. Él y su equipo Ele e sua equipe pusieron unos micrófonos en el escritorio de la Agencia Nacional Republicana, del Partido Demócrata. eles colocaram alguns microfones na agência do Partido Republicano. Demócrata. Da Democrata, perdão. Y lo hicieron de manera ilegal. E eles fizeram isso de forma ilegal. Luego mintieron a la nación. Depois eles mentiram para a nação. Uno de sus abogados, llamado Chuck Colson, Um dos advogados dele, chamado Charles Colson, dijo que él entendió que la resurrección de Jesucristo disse que ele compreendeu que a ressurreição de Jesus Cristo era real por ese caso. era real por este caso. Le diría, ¿qué tiene que ver? El caso se llamaba Watergate. E aí você pergunta, o que tem a ver? O caso chamava Watergate. Watergate era el nombre del hotel donde estaba la oficina que ellos espiaron. Watergate era o nome do escritório que funcionava a oficina onde eles colocaram os microfones. Que cuando lo juzgaron le llamaron al caso Watergate. Quando eles então fizeram o julgamento, mudaram o caso Watergate, Algunos americanos que estudian la historia saben de eso. alguns americanos que conhecem a história sabem Estadunidense. Estadunidense. John Colson fue un abogado de Nixon. John Colson foi o advogado de Nixon. Y en un tiempo donde la resurrección es atacada constantemente por los ateos, E em um tempo onde a ressurreição é atacada constantemente pelos ateus, es atacada en la escuela, é atacada na es escola, atacada en el trabajo, é atacada no es trabalho, atacada en la calle, é atacada na rua, nas es ruas. atacada en la cultura universal. Ela é atacada na cultura universal. Debemos de acordarle al mundo Devemos lembrar ao mundo que sí hubo una resurrección, que se houve uma ressurreição, porque hubo un Cristo é porque houve um Cristo, que se hizo el Emanuel. e ele se fez Emmanuel, Dios con
nosotros. conosco, Siendo Dios bajó de los cielos. sendo Ele Deus, desceu da terra. Pablo en Filipenses dice que se anonadó, se rebajó a sí mismo. Paulo lá em Filipenses diz que ele se rebaixou a si mesmo. Que tomó forma de siervo siendo igual a Dios. E ele tomou forma de servo, não querendo ser como Deus. No le importó ser igual a E Dios. ele não importou ser igual a Deus. O sea, eso se está desmintiendo hoy en día. Isso está se desmentindo nos dias atuais. Nosotros los cristianos debemos defender nuestra creencia. E nós, cristãos, devemos defender a nossa crença, a nossa fé. Eso fue lo que hizo Chuck Colson. Isso foi o que disse Colson. Chuck Colson. Conson. Y él dice lo siguiente. E ele falou o seguinte: Sé que la resurrección es un hecho. Sé que la resurrección es un hecho. sei que a ressurreição é um ato, Watergate me lo demostró. e o Watergate me demonstrou isso. ¿De qué forma? De que forma? Porque 12 hombres testificaron Porque 12 homens testificaram que habían visto a Jesús resucitado e haviam visto o Jesus ressuscitado de entre los muertos. dentre os mortos. Luego proclamaron esa verdad durante 40 años, E logo eles proclamaram essa verdade durante 40 anos, sin negarla sem negar, ni una sola vez. nenhuma vez. Todos fueron golpeados, Todos eles foram golpeados, torturados, foram torturados, apedreados apedrejados y puestos en prisión. e colocados em prisão. No habrían soportado eso si no hubiera sido verdad. Eles não suportariam isso se não fosse verdade. 40 años 40 anos. aguantaron persecución, Suportaram perseguição, aguantaron castigos, suportaram castigo, fueron torturados, foram torturados, fueron asediados, foram assediados, no negaron la eles resurrección. não negaram a Jesus. Watergate Watergate involucró también a 12 hombres, envolveu também a 12 homens, a los 12 hombres más poderosos del mundo, aos 12 homens mais poderosos do mundo, y no pudieron mantener una mentira e não puderam manter uma mentira. por 3 semanas. 3 semanas. Me está diciendo que 12 apóstoles Ele está dizendo que 12 apóstolos pudieron mantener una mentira durante 40 años, puderam manter uma mentira durante 40 anos? absolutamente imposible. Absolutamente impossível. La resurrección de Jesucristo que el mundo cristiano celebra hoy A ressurreição de Cristo que o mundo celebra hoje es verdad. é verdade. Los cristianos E os cristãos, en la escuela, na escola, en la calle, nas ruas, en el trabajo, no trabalho, en la casa, debemos de defenderla devemos defender con certeza com convicção, com certeza. y no solamente este fin de semana. E não somente este final de semana. Jesucristo vive Jesus Cristo vive y reina e reina por los siglos de los pelos séculos dos séculos. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias por la oportunidad de compartir esta palabra con tu iglesia. Estamos aquí a tu disposición para que hables a través de mí y del hermano Hernández. En el nombre de Jesús, abre nuestras mentes y abre nuestros corazones. Amén y amén. El tema que voy a hablar tiene que ver con la iglesia O tema que vou falar tem a ver com a igreja y con el trabajo de la iglesia en el proceso de reconciliar al mundo con Cristo. e com o trabalho da igreja e o processo de reconciliar o mundo com Cristo. El tema está en la pantalla. E o tema vai estar aqui para vocês. Vamos a comenzar haciendo alguna definición que creo importante. Vamos começar fazendo algumas definições que eu creio ser importantes. Porque uno de los errores que nosotros hemos cometido por la Iglesia de Dios de la Profecía Porque um dos erros que a Igreja de Deus da Profecia tem cometido es a veces creernos lo que no somos en la misión de Cristo. é, às vezes, crer que não somos a missão de Cristo. Esta vez es creer lo que no somos Às vezes, crer que não somos a missão en la misión de Cristo. na missão de Cristo. La misión de Dios, la definición de la misión es la misión de Dios en el mundo A missão de Deus no mundo. Ok. A missão de Deus no mundo es el enunciado de las buenas nuevas é anunciado pelas boas novas de que existe un Dios de que existe um Deus que ama al mundo, que fala ao mundo tiene un propósito de la completa rehabilitación del mismo. e que tem o propósito da completa reabilitação. Durante el siglo XIX y XX, Durante o século XIX e século XX, la iglesia en general entendía a igreja em geral compreendia
de que de alguna forma era la protagonista de la misión. de que de alguma maneira era a protagonista da missão. Esta interpretación daba énfasis a por lo menos dos perspectivas. Esta interpretação dava pelo menos duas perspectivas. La primera es A primeira soteriología, é la soteriologia, perspectiva soteriológica. sobre a perspectiva soteriológica. Tiene que ver con la perspectiva de la salvación. Tem que ver com a perspectiva da salvação. La segunda es la perspectiva eclesiológica. A segunda perspectiva é a eclesiológica. Nosotros asumimos ambas. Nós assumimos ambas as perspectivas. La perspectiva soteriológica A perspectiva soteriológica entiende la misión de Dios desde el punto de vista de la salvación. a perspectiva soteriológica entende a missão de Deus diante da perspectiva da salvação. En la práctica, Na prática, coloca a la iglesia, coloca a igreja, según misiólogos, como segundo missiólogos, como la única responsable de anunciar la verdad de la revelación de Cristo. a única responsável por anunciar a revelação de Cristo. De proclamar el Evangelio para la conversión de todos los seres humanos. Proclamar o Evangelho para a salvação dos seres humanos. La crítica a este acercamiento es que A crítica dessa aproximação é que él mismo pone a la iglesia como la protagonista de la actividad misionera. ele mesmo coloca a igreja como protagonista da atividade missionária. La iglesia y su plan evangelístico, A igreja e seu plano evangelístico. en la perspectiva soteriológica, Sob a perspectiva soteriológica, es la protagonista de la actividad misionera é a protagonista das atividades missionárias, al ser la única herramienta para la salvación del mundo. ao ser a única ferramenta para a salvação do mundo. Así es la perspectiva soteriológica de la misión de Dios. Assim é a perspectiva soteriológica na missão. Mientras que la perspectiva eclesiológica Enquanto a perspectiva soteriológica tiene que ver con la iglesia. tem que ver com a igreja. Ok. Cadê? Ele fala. Por lo tanto, Portanto, coloca a la denominación colocam as denominações como la protagonista de la misión. como o protagonista da missão. Por lo tanto, ambas perspectivas Portanto, ambas as perspectivas tienden a eliminar el protagonismo de Dios. tendem a eliminar o protagonismo de Deus. Se me fue. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Aquí no. Dígame. Minuto, irmãos. Haga usted. Ahora. Oh. Lo hacíamos a través Nós fazíamos através de cultos en los hogares, de cultos nos lares, distribución de tratados de evangelísticos, distribuição de folhetos evangelísticos, campañas evangelísticas, campanhas evangelísticas, todo con el propósito de salvar al mundo. e tudo isso com o propósito de salvar o mundo. No hay nada malo en eso. Não existe nada mal nisso. Debemos seguir predicando el evangelio para salvación. Nós devemos seguir pregando o evangelho para a salvação. Pero le dábamos énfasis a cosas Porém, nós dávamos ênfase a coisas que le quitaban el protagonismo a Dios. que Le quitaban tirava o el protagonismo. protagonismo a Deus. Y eso es peligroso. E isso é perigoso. El propósito de la iglesia era salvar almas. O propósito da igreja era salvar almas. Sin embargo, nosotros debemos existir más que para salvar almas. No entanto, nós devemos existir mais do que para salvar almas. Estamos para salvar todo el ser humano. Nós estamos para salvar todos os seres Pero no humanos. puedo entrar en eso ahora. Porém, não posso entrar nisso agora. En la Conferencia Misionera Internacional en Willingham, Alemania, el Consejo Mundial de Iglesias A Conferência Missionária Internacional
em Wellington, Alemanha, do Conselho Mundial de Igrejas, llegó a la conclusión chegou a uma conclusão de que la misión de Dios de que a missão de Deus no era un producto exclusivo de la iglesia, não era um produto exclusivo da igreja. que la misión de Dios E a missão de Deus no se podía interpretar en términos soteriológicos não podia ser interpretadas em termos ni soteriológicos en términos eclesiológicos, ou eclesiológicos, sino que la misión de Dios mas que a missão de Deus es un producto que sale directamente de la Trinidad. é um produto que vem diretamente da Trindade. Al final de cuentas, Afinal de contas, nosotros no trabajamos para la iglesia, nós não trabalhamos para a igreja, trabajamos para Dios. trabalhamos para Deus. Cuando le decimos que no a la iglesia, Quando nós dizemos que não à igreja, le estamos diciendo no al Señor. nós estamos dizendo não ao Senhor. Cuando la iglesia nos llama a ministrar, Quando a igreja nos chama para ministrar, le estamos diciendo no al Señor. nós estamos dizendo não ao Senhor. La iglesia no será la protagonista en la misión, A igreja não será a protagonista na missão, pero es el instrumento, uno de los mayores instrumentos de la misión. senão que é um dos maiores instrumentos da missão. Uno de los retos que tenemos en Brasil Um dos desafios que nós temos em Brasil no es plantar não iglesias, é plantar igrejas, no es poder entrenar a não liderazgo, é poder treinar lideranças, es que los miembros é que os membros escuchen el llamado del Señor escutem o chamado do Senhor y obedezcan e obedeçam para salir para y sair, establecer el reino de Dios para estabelecer o reino de en Deus todo Brasil. em todo o Brasil. Cuando le dices que no al llamado de la iglesia, cuando le dices no al llamado de la Quando iglesia, você fala não ao chamado da igreja, le estás diciendo no al Señor. você está falando não ao Senhor. Cuando miras tu bienestar primero, Quando você olha primeiro para o seu bem-estar, no permites que Dios cuide tu futuro. você não deixa que Deus cuide do seu futuro. La misión en que estamos es de Dios, A missão em que nós estamos é de Deus, proviene de Dios, provém de Deus, es para Dios. é para Deus. Y cuando lo hacemos, E quando nós cuando fazemos, escuchamos el llamado, quando nós escutamos o chamado, cuando nos sacrificamos, quando nós nos sacrificamos, honramos al dueño de la misión. honramos o dono da missão. Para reconciliar al mundo con Cristo no es educación solamente que necesitamos. Para que nós possamos reconciliar o mundo com Cristo, não é apenas a educação que precisamos. No necesitamos primeramente dinero, Não precisamos de dinheiro primeiramente. necesitamos en quien Necessitamos de quem? obedezca, Que obedeça. porque el Señor se encarga del cómo lo haremos. Porque o Senhor vai se encarregar de como vamos fazer. Quiero hacer un llamado a la juventud aquí en Brasil. Eu quero fazer um chamado aos jovens do Brasil. La Biblia dice, A Bíblia diz: nunca he visto un justo desamparado, eu nunca vi um justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. nem os seus filhos que venham mendigar o pão. No tengas miedo a tu futuro Não tenha medo do seu por futuro dedicarte al ministerio. por dedicar-se ao ministério. Vendrán tiempos duros, vendrán tiempos difíciles. Virão tempos difíceis. Afirmativo. Afirmativo. Mas Virão- Deus estará conosco. Haverá tempos difíceis, mas Deus estará conosco, com vocês. Marcelo Roberto. Eu sei o que está passando. Realmente o trabalho funciona. La misión está concebida como un movimiento de Dios A missão está concebida como um movimento de Deus para un mundo perdido. em direção ao mundo perdido. El movimiento es de O Dios. movimento é de Deus. Lo que hacemos es de O Dios. que nós fazemos é de Deus. Esta convención es de Dios. Esta convenção é de Deus. Nuestros servicios locales son de Dios. Os nossos
cultos locais são de Cuando Deus. nuestros pastores nos piden que hagamos algo, lo hacemos para Dios. Quando os nossos pastores nos pedem que façamos algo, fazemos para Deus. Nosotros no somos los dueños de esto. Nós não somos dono disso. Somos los vasos que Dios usa. Nós somos os vasos que Deus usa. Tanto Hernández como eu, Tanto Vidal como eu, como los pastores, como os pastores, como los líderes como locales, os líderes somos locais, instrumentos de la misión. nós somos instrumento da No missão. somos los dueños de la misión. Não somos dono da missão. Repito, Dios es el dueño. Repito, Deus é o dono da missão. Creemos que cuando se hace un nombramiento, Eu creio que quando se faz uma nomeação, antes creíamos que era Dios. antes críamos que era Deus. Hoy decimos que no porque creemos que es el hombre. Hoje nós falamos que não, porque acreditamos que isso vem do homem. No caigamos en engaño. Não caímos no engano. El propósito de Dios es la completa rehabilitación del mundo. El O propósito propósito del de Señor Deus é a completa reabilitação do mundo. Él quiere usarnos a todos nosotros. Ele quer usar a todos nós. Y Él va a proveer lo necesario E Ele vai prover o necessário para que vivamos bien. para que nós possamos desempenhar bem. El dinero no te llena de felicidad. O dinheiro não te enche de felicidade. Vivir en Dios completa tu vida. Viver em Deus completa a sua vida. No. Ok, próximo. Ahora sí, también. Existe la iglesia porque existe la misión A igreja existe porque a missão existe. y no al revés. E não é ao contrário disso. Participar de la misión es participar en el movimiento. Participar de la misión Participar da missão es participar en el movimiento de amor de Dios é participar do movimento do amor de Deus hacia las personas. ante as pessoas. Porque Dios es fuente de amor que envía. Porque Deus ele é um amor que envia. Y ahí está. E aqui está. La fuente empoderadora de la misión de Dios no ha sido la iglesia, A fonte de fortalecimento da missão de Deus não tem sido a igreja, sino mas, Dios mismo. mas o próprio Deus. Reitero, esto quiere decir que la misión de Dios no pertenece a ninguna persona, Eu reitero que a missão de Deus não pertence a nenhuma pessoa, a ninguna institución a eclesiástica. nenhuma instituição eclesiástica. No nos pertenece a nosotros IDP, Não, a missão não pertence à IDP ni a ninguna iglesia cristiana. e a nenhuma igreja cristã. La misión pertenece A missão pertence enteramente a Dios inteiramente a Deus. y a través de su Espíritu Santo, E através do seu Espírito Santo, su Hijo Jesucristo. seu Filho Jesus Cristo, Vamos de nuevo, a través de su Hijo Jesucristo ou através do seu Filho Jesus Cristo, y el empoderamiento del Espíritu Santo, e o empoderamento do Espírito Santo, nos ha incluido a ti y a mí incluiu você e eu para ejecutarla. para executar a missão. Y aquí nos incluye a nosotros la Iglesia de Dios de la Profecía. E aqui incluímos a Igreja de Deus da Profecia. Como Dios es quien emite la misión, Como Deus es quien é produce quem la produz a misión missão y no la e iglesia. não a igreja, Su impacto no es solo la salvación de la humanidad, o seu impacto não é somente a salvação da humanidade, sino la restauración de todas las cosas. senão que é também a restauração de todas as coisas. Dios quiere que este mundo funcione mejor. Deus quer que este mundo funcione melhor. Dios quiere usarnos a nosotros para que este mundo funcione mejor. Deus quer nos usar para que esse mundo funcione melhor. Desde dejar de tirar la basura en la calle Desde tirar o lixo das ruas, hasta cuidar el medio ambiente, até cuidar do meio ambiente, los árboles, das a árvores, nuestros hijos, dos nossos filhos, a los hermanos de la aos iglesia, irmãos da igreja, amarnos los unos a los otros. amarmos uns aos outros. Dios quiere la completa restauración de todas las cosas. Deus quer a completa restauração de todas as coisas. Participar de la misión es
participar del movimiento de amor de Dios, repito. Participar da missão é participar do movimento de amor de Deus, repito. A pesar de que muchos creen que este mundo pertenece a Satanás, Apesar de que muitos acreditam que esse mundo pertence a Satanás, en realidad yo no creo que Dios quiere cederle su poder a Satanás. em realidade não creio que Deus quer entregar o seu poder a Satanás. Lo que hace Satanás es robar, O que Satanás, o que ele faz é roubar, pero no le pertenece a este mundo. porém não pertence, No não pertence importa a esse lo mundo. que la cultura haga, Não importa o que faz a cultura, no importa lo que nos quieran imponer não importa aquilo que queiram en impor contra de lo que es sagrado, contra aquilo que é sagrado, Dios está en control de este mundo. Deus está sob controle desse mundo. Y nosotros E nós, no somos menos, não somos menos, somos más que somos Cristo. mais em Cristo Jesus. Dios no está dispuesto a entregar un centímetro a Satanás de este mundo. Deus não está disposto a entregar nem um centímetro a Satanás desse mundo. El enemigo es un O mentiroso. inimigo é um mentiroso. Somos más. Somos mais. Dios quiere rescatar al cosmos, Deus quer resgatar o cosmos, porque este mundo es de Él. porque o mundo pertence ou é dele. Él estableció su misión para rescatarlo. Ele estabeleceu a sua missão para Y resgatá-lo. no solo me refiero a rescatar la humanidad, sino todo el cosmos. Então eu não só refiro a resgatar a humanidade, mas também todo o cosmos. Dios quiere rescatar todas las cosas según Pedro en Hechos 3:21. Deus quer resgatar todas as coisas, segundo fala Pedro em Atos 3:21. Y nosotros somos las herramientas para lograr la restauración. E nós somos a ferramenta para fazer a obra da restauração. Carlos Cardosa Orlandi, Carlos Cardosa Orlando, misiólogo escritor sobre la misión de Dios, ele é missiólogo, escreveu sobre a missão de Deus. dijo: E ele disse: la misión no puede seguir siendo dirigida bajo los principios teológicos a missão não pode ser mais conduzida sob os princípios teológicos y misionales que hemos discutido. e missionais que temos discutido. Por lo tanto, Portanto, debemos crear una actividad misionera centrada en Dios, precisamos criar uma atividade missionária centrada em Deus, siendo Él el agente principal. como o principal agente da missão. Eso que usted ve en la televisión, Isso que você vê na televisão, donde los evangelistas y pastores son las estrellas, onde você vê que as estrelas são os evangelistas e pastores, es una clara violación idólatra isso é uma violação idólatra a los deseos del Señor. aos desejos do Senhor. Aquí no hay superestrellas. Aqui não existe superestrelas. Uno es la superestrella, Apenas é a superestrela. quien fue más humilde entre nosotros, más humilde, É o mais humilde, que foi o mais humilde entre nós. que dejó todo lo que tenía Que ele deixou tudo aquilo que tinha para caminar entre nosotros para caminhar entre nós, y morir en muerte de cruz, para morrer em morte de cruz. pero con la certeza de haber resucitado al tercer día. Porém, com a certeza de ressuscitar no terceiro dia. Aleluia. Así, si es así, Se assim é, ou se é assim, entonces ¿cuál debe ser la perspectiva pastoral de la misión en América del Sur? então qual deve ser a perspectiva pastoral da América ou na América do Sul? Ya que hasta el día de hoy, Já que até o dia de hoje, muchos seguimos pensando que somos los protagonistas de la misión de Dios en el mundo. muitos de nós pensamos que seríamos os protagonistas da missão de Deus no mundo. La idea es que la iglesia es el instrumento principal que Dios usa para ejecutar su misión. A ideia é que a igreja seja a ideia é que a igreja seja o principal instrumento que Deus usa para executar a sua missão. Cardosa Orlandi sigue diciendo que Cardosa dizia que la tarea de la iglesia hoy a tarefa da igreja hoje es de crear una actividad misionera é de criar uma atividade missionária centrada en Dios centrada em Deus, como agente principal de la misma. centrada em Deus como agente principal da missão. ¿Qué quiero decir con O eso? que eu quero dizer com isso? Si queremos reconciliar al mundo con
Cristo. Se nós queremos reconciliar o mundo com Cristo, El ministerio local debe cambiar. o nosso ministério local precisa mudar. No podemos seguir presentando la misión como los protagonistas. Nós não podemos continuar apresentando a missão como protagonistas. Donde esperamos que el mundo venga a nuestras Onde iglesias. nós esperamos que o mundo venha às nossas igrejas. Si tu trabajo solamente es dentro de las cuatro paredes, Se o seu trabalho é apenas dentro das quatro paredes, o en las paredes, dentro de las paredes de la casa de los hermanos y hermanas, ou então entre as paredes da casa de um irmão ou de uma irmã, no va a funcionar este asunto. isso não vai funcionar. Seguimos creyendo que somos los protagonistas de la misión por nuestras acciones. Seguimos acreditando que somos protagonistas por causa da nossa ação. Quiero concluir dándole dos ejemplos. Eu quero concluir dando dois exemplos. Uno en América del Sur Um na América do Sul y uno en los Estados e Unidos. um nos Estados Unidos. El de América del Sur Da América do Sul, proviene de una iglesia muy pobre en el Uruguay. ela vem de uma igreja muito pobre no Uruguai. María, la que está Maria a su direita, que está à direita, es la esposa del pastor Leandro é a esposa do pastor Leandro. en la iglesia de Vista Linda. É a igreja de Vista Linda. Esta es una comunidad empobrecida. É uma comunidade pobre. María no es rica. Maria não é rica. Los hermanos no tienen dinero, Os irmãos não têm dinheiro. pero tienen una iglesia pequeña en crecimiento. Porém, eles têm uma igreja pequenina e em crescimento. Pero han estado haciendo algo que me ha llamado mucho la atención. Eles estão fazendo algo que me chama a atenção. Ellos decidieron comprar un lugar con ayuda de la segunda iglesia que les voy a hablar. Eles decidiram comprar um lugar com a ajuda da segunda igreja, que vou falar daqui a pouco. Ellos vieron la necesidad de la niñez de su comunidad. Eles viram a necessidade das crianças da sua comunidade. Es una comunidad donde no hay asfalto, Na comunidade onde eles vivem não tem asfalto. donde la mayoría de las personas tomaron la propiedad del gobierno. A maioria das pessoas invadiram as propriedades. Invadieron, da nação exactamente, y construyeron. e construíram ali. Eso lo hacen en toda América Latina. Isso faz em toda a América Latina, acontece em toda a América Y Latina. construyeron casas de gente pobre. E construíram aí casas de pessoas pobres. Pues ellos decidieron comprar un lugar por fe. E eles então decidiram comprar um lugar por fé. Y como el dinero no es un problema en la misión, E como o dinheiro não era um problema na missão, ellos no tenían un centavo para comprar eles el não lugar. tinham um centavo para comprar o local. Pero hablaron con un pastor en los Estados Porém, Unidos. eles falaram com o pastor dos Estados Se Unidos. lo voy a presentar en un ratito. Vou apresentar daqui a pouco. Y él les mandó el dinero para comprar la propiedad. E ele então mandou dinheiro para comprar a propriedade. Me pidieron ayuda a mí, yo dije que no. Eles pediram ajuda para mim, eu disse que não. Porque nosotros no podemos invertir en terreno invadido. Porém, porque nós não podemos investir em terreno invadido. Pero el pastor Cáceres dijo, a mí no me importa perder el dinero. Porém, o pastor Cássio disse a mim, eu não importo em perder o dinheiro. Habló con su iglesia, Falou com a sua igreja. le mandó el dinero, A igreja mandou o dinheiro. compraron el local que no les pertenece, Compraram o lugar que não pertence a eles. levantaron una casita, Levantaram uma casa. comenzaron a cooperar como podían, Eles começaram a se ajudar como podiam. comenzaron a comprar leche y chocolate Começaram a comprar leite, chocolates, y pan, pão. y empezaron a regalárselo a los niños de la E comunidad. começou a distribuir entre as crianças da comunidade. Y lo hicieron en el nombre del Señor. E fizeram isso em nome do Senhor. Nuestra iglesia representando al Señor. Nossa igreja representando ao Senhor. Una iglesia sumamente pobre. Uma igreja sumamente pobre. No necesitamos dinero para cumplir con la misión de Dios. Não necessitamos dinheiro para cumprir com a missão de Deus. Necesitamos fe y obra. Necessitamos fé e obra. Es fácil pastorear É fácil pastorear. y predicar el domingo E é fácil pregar no domingo. y visitar a 2 o 3 hermanos. E às vezes visitar 2 ou 3 irmãos. Eso lo puede hacer mi hijo de 14 años. Isso meu filho de 14 anos também pode fazer. Pero para nosotros empoderarnos de la misión que Dios nos ha dado, Para que nós possamos nos empoderar da missão que Deus nos tem dado, tenemos que dejar nuestro protagonismo devemos deixar o nosso protagonismo y comenzar a trabajar para el Señor. e começarmos a trabalhar para o Senhor. Bien, bien.
la iglesia de Lynn, Massachusetts. Igreja de Lynn, em Massachusetts. Ese es el pastor Cáceres. Pastor Cárceres, Trabaja conmigo en el programa Conversemos. ele trabalha comigo no programa Conversemos. Pastor Cáceres es también uruguayo. Es también uruguayo. O pastor Cárceres também é meio uruguaio. Para nuestros estándares es una iglesia grande. Para nossos estándares, é uma igreja grande. Nos vamos a ir de una iglesia muy pequeña y pobre Nós vamos sair de uma igreja pequena e pobre a una iglesia a grande. uma igreja mayor. grande, uma igreja maior. Si sigue. Satanás. Sigue. Van a ver lo que esta iglesia grande hace. Vamos ver o que esta igreja grande faz. Limpia las calles, Limpa as ruas, distribuye alimentos, distribui alimento. tiene grupo de apoyo a salud, Tem grupos de apoio à saúde, grupo de apoyo a inmigrantes, grupos de apoyo para menores desamparados. Siguiente. Conferencias para pequeños emprendedores. Informações sobre beneficios sociales por medio de contacto con recursos existentes do governo y de otras agencias comunitarias. Governo y otras agencias comunitarias. Clínicas móviles de clínicas móveis, Siguiente. Promoção de cuidado com saúde ou meio ambiente por meio de palestras de realizações de pequenas clínicas educacionais. Ajuda a abrir casas em escolas, levando tradutores para escolas. Conferências de recursos para adolescentes grávidos. Uma igreja. Uma voz para os mais fracos no governo municipal, na educação, na polícia, na saúde e no trabalho. Aproximamos os sindicatos dos trabalhadores em dificuldades nos Estados Unidos. Os sindicatos operam de forma diferente do que o contexto latino-americano. Continua. A igreja. A figura pastoral liga a missão a todo o ambiente da comunidade, que nem sempre a igreja, mas o pastor representa com seu apoio e acompanhamento. Concedemos bolsas de estudo para promover a educação. ¿Por qué hacer todas estas cosas es importante? Por que fazer tudo isso é importante? Según Andrés Morales, Segundo Andrés Morales, la compasión, a compaixão, la inclusión, a inclusão, acción social y sacrificio a ação social e o sacrifício nunca fueron considerados como solo adiciones nunca foram considerados como só en la predicación de Cristo. a visão na pregação de Cristo. Cuando Cristo daba comida a los que tenían hambre, Quando Cristo dava comida aos que tinham fome, cuando Cristo sanaba a los enfermos, quando Cristo curava os enfermos, no eran aspectos adicionales de segundo grado en su não ministerio, eram aspectos de segundo grau no seu ministério, era su ministerio. era o seu ministério. La iglesia necesita cambiar. A igreja precisa mudar. La iglesia no puede seguir de la misma manera. A igreja não pode seguir da mesma forma, da mesma Somos maneira. seguidores de un Cristo que le importa a las multitudes, Somos seguidores de um Cristo que se preocupou com as multidões, a las multitudes hambrientas, famílias, multidões famintas, a la mujer samaritana, a mulher samaritana, a paralíticos, os paralíticos, ciegos y cojos. os cegos e coxos. Somos seguidores de un Cristo
para quien la prioridad de su ministerio es la gente y no los dogmas y las doctrinas. Somos seguidores de Cristo para que a prioridade do seu ministério são as pessoas e não os dogmas e as doutrinas. Los dogmas y doctrinas tienen su lugar, Os dogmas e doutrinas têm o seu lugar, pero no es la prioridad. porém não é a prioridade. La prioridad es la gente. Prioridade são as pessoas. Es un Cristo que se preocupó por todo el ser humano, É Cristo que se preocupou por todo o ser humano, el alma, a alma, cuerpo o corpo y e espíritu. o espírito. Por esta razón, Por causa disso, esta nueva generación de creyentes, essa nova geração de crente, dice Corrales, disse Corrales, es necesario que comprenda é necessário que compreendam y se e establezcan se estabeleçam en las convicciones nas condições, convicções y acciones de una vida misionalmente comprometida. e ações de uma vida comprometida Con ser y llevar el mensaje com ser e levar a mensagem a sus propias calles, às suas próprias ruas, universidades, às universidades, barrios, aos bairros, pero sin olvidar porém sem se esquecer lo que ocurre en las plazas de la India, o que acontece nas praças da Índia, en las escuelas canónicas, en las escuelas del Corán, nas escolas canônicas de Asia, da Ásia, en Europa, na Europa, sin olvidarse lo que sucede en las favelas de Brasil sem esquecer daquilo que acontece nas favelas do Brasil o también en los barrios de los ricos, e também no bairro dos ricos, porque ellos necesitan a Jesús, porque eles também necessitam de porque el Jesus, dinero no da paz. porque dinheiro não traz paz. Necesitamos una generación Necessitamos de uma geração que esté aquí que esteja aqui, y esté impactando al mundo. que esteja impactando o mundo. Usted vio todo lo que hace la iglesia en Lynn, Massachusetts. Você viu tudo que acontece com a igreja em Lima? Es la iglesia hispana que más ofrenda para misiones en la iglesia de Dios de la profecía del mundo. Essa é uma igreja que mais dá oferta de missões em todo o mundo. Hispana. Igreja hispana, que dá oferta em todo o mundo. Y compite con las mejores en los Estados Unidos. E ela compete com as melhores dos Estados Unidos. Esa iglesia tiene todo ese repertorio de acción, Então essa igreja tem todo esse repertório de ação. pero también bendice al Uruguay, Mas ela também abençoa o Uruguai, bendice a Guatemala, ela abençoa a Guatemala, bendice a nuestra iglesia en España, que es pequeña, ela abençoa também a igreja na Espanha, que é pequena, bendice a nuestra iglesia en Perú, ela abençoa a igreja no Peru, bendice a nuestra iglesia en África, ela abençoa a igreja na África, y todo eso, e tudo isso, porque cuando el pastor llegó porque quando chegou o pastor y aí, tenía una iglesia llena de personas que no eran legales en el país, e ali tinha um monte de pessoas que não eram legais no país, él comenzó a ayudarlos, ele começou a ajudar essas pessoas, comenzó a guiarlos, começou a guiar essas pessoas, fue con ellos a buscar trabajo, foi com eles para que eles conseguissem les trabalho. llevó comida cuando llegaron a la iglesia. Quando eles chegaram à igreja, deu a eles comida. Esa gente tenía algunas habilidades Essas pessoas tinham certas habilidades en construcción, em construção. comenzaron a trabajar en construcción, Eles começaram a trabalhar em construção. formaron sus propias empresas, Eles fizeram suas próprias empresas. se hicieron millonarios, E eles se fizeram milionários. al punto que le regalaron la casa al pastor. Ao ponto de que eles deram de presente a casa do Y en los pastor. meses de misiones E nos meses de missões, compiten a quién da más. e eles competem entre eles quem vai dar mais Y las dinheiro. ofrendas personales son de $2,000 a $5,000 y hasta $10,000. E as ofertas pessoais, elas são de 2.000, 5.000 e até 10.000 dólares. ¿Pero por qué? Porém, por quê? Porque cuando no tenían nada, Porque quando eles não tinham nada, la iglesia a igreja le enseñó a Jesús. ensinou para eles a Jesus. Trabajamos en la misión de Dios. Trabalhamos na missão de Deus. Trabajamos para Cristo. Trabalhamos para Cristo. Cuando Hernández haga el llamado,
Quando Hernandes fizer o chamado, entiendan que Hernández no está haciendo el llamado por él, saiba que Hernandes não está fazendo o chamado por ele mesmo, sino está haciendo el llamado en nombre del senão Señor. está fazendo o chamado em nome do Senhor. Cuando su pastor le llame, Quando o seu pastor te chama, no diga que no al llamado, não diga que não é um chamado, porque es Cristo que le está llamando, porque é Cristo que está te chamando, porque Él es el dueño de la misión. porque Cristo é o dono da missão. Necesitamos obreros en Brasil Necessitamos obreiros no Brasil para llevar la misión de Cristo para levar a missão de Cristo a todos los pueblos, a todos os a povos, todas las ciudades a todas as y a cidades todas las e aldeas, a todas as aldeias, en nombre